Fala, meus regenerados e regeneradas. É o seguinte, hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito importante sobre treinamento e dor. Dor no joelho, dor no quadril, dor na lombar, dor no pescoço, tá? E a influência que tem essas dores em relação às nossas articulações, mais especificamente as funções articulares. O que eu quero dizer com isso? Cada articulação do nosso corpo, ela tem que cumprir uma função. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, que a gente está num processo de desenvolvimento, todas essas articulações, elas funcionam muito bem, tá? E de forma muito natural, né? Porque é um processo de desenvolvimento do nosso corpo. Só que depois que a gente fica mais velho, depois dos 20, 25, 30 anos, a tendência é que o nosso corpo ele começa a entrar num processo de desgeneração, tá? Pode ser que é muito forte essa palavra, mas é o que acontece. Depois dos 30, a gente começa a perder massa muscular. Por quê? Porque os nossos hormônios eles já começam a baixar. Hoje também, nós somos muito sedentários, a nossa geração é muito sedentária. Então, pelo sedentarismo, pela falta de exercício, o nosso corpo vai enfraquecendo, vai enferrujando e a gente vai perdendo as funções articulares. Como assim? Por exemplo, num agachamento, eu preciso agachar, né? Para esse movimento acontecer, tem várias articulações aqui que estão se interagindo. Eu tenho a sola do pé, o arco plantar, eu tenho o tornozelo, eu tenho o joelho, eu tenho o quadril e tenho todas as articulações para cima do quadril que precisam manter uma postura, né? Que precisam se sustentar. Então, começando lá no pé, se eu não tiver o arco plantar firme no chão, estável, quando eu for agachar, o meu joelho ele pode fazer isso aqui para dentro. Ó. Por quê? Porque o meu pé desaba. Então eu preciso cuidar do meu arco plantar. Eu preciso devolver para ele essa função que ele tem de estabilizar, de ser a base para o meu corpo, de dar suporte. E aí, quando eu crio essa base, esse suporte, essa estabilidade no meu arco plantar, eu consigo permanecer o meu joelho firme também, acompanhando a ponta do pé para fazer o agachamento. Se eu não tenho uma dorsiflexão, né, que é essa flexão de tornozelo, esse movimento de dobrar o tornozelo, se ele está em falta, se essa articulação não está dobrando quanto deveria, o que acontece quando eu começo a agachar? Ou o meu calcanhar sai do chão, ou o meu quadril começa a ir para cima. Por quê? Porque o tornozelo limita o movimento, o tornozelo limita, e aí na hora que ele limita, ele vai compensar lá no meu quadril, porque o joelho não vai mais para frente, porque está limitado. Então a gente precisa fazer mobilidade de tornozelo, aumentar essa mobilidade, resgatar essa função, né, de mobilidade para conseguir fazer o agachamento profundo, né, de forma que seja natural, né? Manter essa naturalidade dos movimentos, manter essas funções. Se o meu joelho também está caindo para dentro, além de ser aquela questão do pé, pode ser também uma fraqueza de glúteo. O glúteo é uma musculatura que ajuda a estabilizar também a articulação do joelho, porque ele faz essa força de abrir a nossa perna, né? De fazer esse movimento de abdução, né? De abrir as pernas. Então, se eu tenho um glúteo que está forte, que está bem ativo, né? Que está cumprindo a função dele, ele vai ajudar a estabilizar o meu joelho também, para o meu joelho não ficar solto. Então, às vezes, uma dorzinha que a gente está lá no joelho, tem no joelho, na hora de fazer um agachamento, ou num simples gesto de subir uma escada, né? Num simples exercício de subir uma escada, às vezes a gente sente uma dor no joelho por falta de força no glúteo, né? De ativação muscular deste glúteo. Então a gente precisa se atentar a isso também, tá bom? E aí eu tenho o meu quadril também, que eu preciso ter uma mobilidade aqui no meu quadril, porque senão pode ser também que ele fica limitando o movimento, né? Então eu preciso soltar esse quadril. Quando às vezes a pessoa tem dor na lombar, na hora de fazer o agachamento, ela sente dor na lombar, muito provavelmente é falta de mobilidade do quadril. Por quê? Porque o quadril não está se movimentando como deveria, então ele vai gerar uma sobrecarga naquela região.
E aí ele vai exigir uma compensação na articulação de cima, que é a coluna lombar. Então é por isso que dói, na maioria das vezes, a região lombar. Quando eu estou fazendo um agachamento e eu sinto aquela dor, muito provavelmente porque meu quadril está rígido. E eu preciso soltar esse quadril, eu preciso trabalhar essa mobilidade no meu quadril, né? De rotação externa, de rotação interna, de flexão e extensão de quadril, né? E aqui do quadril para cima, quando eu estou fazendo agachamento, eu preciso de ter uma boa estabilidade no meu tronco, de manter os ombros relaxados, de manter as escápulas fechadas, né? Para o movimento acontecer de forma eficiente. Muito provavelmente vocês já viram bebês que naturalmente sentam para brincar e conseguem manter uma postura, né? Naturalmente. Por quê? Porque isso está no nosso DNA, isso está no nosso corpo, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né? Da primeira infância até a adolescência. Só que o que está acontecendo hoje em dia? Até os nossos adolescentes estão ficando sedentários muito precoce, né? Muito novos. Não caminham mais, ficam o tempo todo jogando videogame, sentados, fica sentado na sala de aula, fica sentado em casa, não pratica esporte. Então, a maioria dos nossos jovens estão ficando sedentários e perdendo esses movimentos muito cedo. Né? Isso não é bom. Isso não é bom para a nossa saúde, não é bom para o nosso físico, para a nossa estética. Né? Quem que não gostaria de ter um corpo bonito? Um corpo que se movimenta de forma fluida, né? Que tem uma boa agilidade, que consegue subir, descer, que consegue esticar o braço e conseguir pegar alguma coisa, de que consegue pegar um peso, um sofá, uma cama e movimentar, né? Um corpo útil, né? Que usa realmente das habilidades motoras para poder realizar as tarefas do nosso dia a dia, né? Ou de algum trabalho, enfim. É isso, é isso. O nosso corpo precisa ter as funções articulares funcionando. Se eu tenho uma disfunção articular, né? Eu tenho uma disfunção articular lá no meu joelho, lá no meu tornozelo. E aí eu estou fazendo um agachamento com peso. E eu continuo fazendo esse agachamento errado. Eu vou colocando mais sobrecarga em cima dessa disfunção. E aí quando eu coloco muita sobrecarga, quando eu vou colocando mais sobrecarga em cima dessa disfunção, eu vou aumentando essa disfunção, né? Então você vai piorar. Então, se você está na academia, né, você treina sozinho, não tem um personal que se atente para isso, para essas coisas, para esses detalhes, você vai machucar, você vai ficar com a sua articulação pior do que já estava. O risco de lesão é muito alto. Você começa a colocar muita tensão naquilo ali, né? Começa a colocar muita sobrecarga. Então, o risco de se lesionar, de ter um estiramento, de ter uma contratura, de ter uma lesão de inflamação mesmo, né? De causar muita inflamação na região e gerar muita dor, né? É muito alto. Então, o propósito do vídeo de hoje é abrir essa consciência, né? Do nosso corpo, do nosso movimento, para que vocês tenham mais preocupação com o corpo de vocês nesse sentido, né? De resgatar os movimentos de infância, que é do nosso corpo, que a gente precisa continuar trabalhando isso para o resto da vida, para a gente ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative os sininhos, tá bom? E também, se você ainda não me conhece, não me segue lá no Instagram, busca lá, @gustavorinaldi.personal, beleza? Lá vocês vão encontrar também muito conteúdo legal e vão acompanhar também um pouco mais do meu dia a dia, dos meus treinos, ok? Então, por hoje é isso. Tamo junto e bora regenerar!